temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Tema da semana: o chamado da sabedoria. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Já deu para perceber? Casa nova, novo cenário. Esta aqui é uma concepção do cenário que é usado no Lições da Bíblia, que é o Lições da Bíblia na TV Nuevo Tempo. E o pessoal aqui da Novo Tempo, que é responsável pelos cenários, fez uma adaptação. Nossa gratidão, muito esmero, muita dedicação, uma beleza de cenário. Por isso, estamos oferecendo o melhor para você, que acompanha cada semana o programa Lições da Bíblia. Estamos começando uma nova temporada estudando um novo livro, o livro de Provérbios. E eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. Os nossos convidados... Agora voltamos à ideia anterior, teremos duas lições em que teremos essa dupla. Pastor Raildes do Nascimento, que é professor da Faculdade Adventista de Teologia na Amazônia, na cidade de Benevides, próximo de Belém. Belém, é isso, né? É. Que é meu amigo pessoal. De longos tempos, né? De longos tempos, de Rio Grande do Sul. Rio Grande. O esposo da Amélia e pai do Arthur e da Raíssa. Amigo, seja bem-vindo, uma alegria poder recebê-lo aqui. Gilmar, é um prazer estar com você aqui no Lições da Bíblia e de tê-lo aqui como meu amigo de vários tempos aí no passado, né? Verdade. Trabalhamos juntos lá no Rio Grande do Sul e agora estar participando com você aqui para mim é uma oportunidade muito legal. O pastor Raildes fez minha prova de ordenação. Todo pastor adventista passa por um período aí de 4 a 6 anos de experiência e depois é feita uma entrevista e o pastor Raildes estava naquele dia fazendo a prova. Colocando a mão na sua cabeça, né? E depois na ordenação também, né, pastor Raildes? Uma alegria, viu, amigo? Seja bem-vindo. Alegria toda minha. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Amazonas lá, né? Afinal de contas, nós estamos lá já há muitos anos. Vai fazer 5 anos que eu estou ali por aquele território da igreja ali. A FAAMA está esperando por você lá, viu? A FAAMA, nós temos lá a Faculdade de Teologia, tem o ensino médio e você é o nosso candidato para estar lá. Posteriormente, nós teremos lá faculdade, o plano está para sair medicina na FAAMA, Gilmar. Que beleza. Então será uma oportunidade muito grande. Será a primeira faculdade de medicina adventista no Brasil. E você poderá estar lá conosco. Será um prazer receber você lá. Muito bom. Pastor Oséias Moura. Pastor Oséias é professor de teologia no nosso seminário em Engenheiro Coelho, que é a Universidade Adventista São Paulo, e também o senhor é o coordenador do curso de teologia. Isso. Foi meu professor no mestrado. Seja bem-vindo, professor. É uma alegria ter 2 alunos aqui. Você foi aluno do mestrado e Raildes da graduação. Da graduação, no Estou IAN. bem acompanhado, é um prazer, pastor Gilmar, estar aqui. Olha, e o Tiago também foi seu aluno, Okay. que é o nosso produtor, o Piper, que cuida das imagens. Então... Isso é bom e ruim, porque denota não é, a antiguidade da gente, mas é um prazer ver os alunos brilhando e fazendo um bom trabalho para Cristo. Pastor Oséias, uma alegria, seja bem-vindo, viu? Obrigado, pastor Gilmar. Como é nosso hábito, nós vamos buscar mais uma vez a iluminação do Senhor para estudarmos a sua palavra. Quero convidar o pastor Raildes, por favor, dirija uma prece a Deus nesse momento. Oremos. Obrigado, Pai, porque nós vamos abrir agora a Tua Palavra. E no livro de um grande sábio, Salomão, o Senhor possa estar conosco, estando com cada pessoa que estará nos acompanhando nos seus lares, e que juntos aqui possamos aprender do manso e humilde de coração, a verdadeira sabedoria. Esteja com o pastor Gilmar, com o pastor Oséias e comigo, para que possamos transmitir para os teus filhos a verdadeira sabedoria, que é uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém. Pedimos isto em nome desse amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nesta temporada, nós estaremos estudando o lindo livro
lindo, eu vou usar uma outra expressão aqui, viu, pastor Oséias? Simpático livro de Provérbios. Esse será o nosso guia de estudos. Como nós sempre mencionamos, nós temos um guia que dá para a gente o norte. A fundamentação, ela é bíblica. O guia de estudos nos dá, assim, o norte, sistematiza o estudo da palavra. Nós também oferecemos para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, a revista Princípios. Conheça os planos que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família e descubra que você pode realmente ser feliz. Durante essa temporada, quero até agradecer ao Tiago, que tem feito um trabalho muito especial. Nós teremos a participação por vídeo do autor do nosso guia de estudos. Se você tem o guia de estudos, na parte introdutória, há um pequeno histórico. E o autor do guia de estudos dessa temporada é o professor Jacques Ducan, que é professor de hebraico e de exegese do Antigo Testamento, e também diretor do Instituto de Estudos Judaico Cristãos no Seminário Teológico Adventista na Universidade Andrews, onde ele também é professor, né? Ele é cidadão francês, nascido na Argélia, e tem o seu doutorado em hebraico pela Universidade de Estrasburgo e doutorado em teologia pela Universidade Andrews. E nós vamos ter a participação, que privilégio, né? Vamos ouvir aqui o autor da lição e nós queremos, o Tiago elaborou algumas perguntas interessantes, e a primeira pergunta que a gente apresenta para o Dr. Ducan é: o que eram os provérbios nas culturas antigas e por que eles eram tão importantes? Vamos ouvir. Interessante como a Bíblia se refere à sabedoria dos tempos antigos. Fora de Israel, existia um grande respeito ao que era antigo, ao que era conhecido e um método como era feito para colocar em destaque o homem sábio. Até mesmo a literatura que eles produziam demonstrava um maior respeito pelo antigo do que pelos seus sacerdotes ou profetas. A razão pela qual os provérbios são importantes e tem sido uma ótima maneira de se comunicar a sabedoria é principalmente porque os provérbios contêm as memórias dos tempos antigos, da maioria dos tempos antigos. Eles transmitem o passado e suas experiências. Essa seria a primeira razão pela qual eles são importantes, trazer as memórias. A segunda razão é pela maneira usada para comunicar, com poucas palavras, direto ao ponto e com clareza. Em outras palavras, com os provérbios você recebe sabedoria de forma rápida e muito eficiente. Então você se lembrará deles. Por isso os provérbios são tão importantes. Muito interessante a gente poder ter aí uma visão de que os provérbios eles refletem aquilo que eles acreditavam culturalmente, que traz a memória daquilo que o povo acreditava. E segundo, a gente tem aí uma maneira, por isso que eu citei, o livro de Provérbios é muito simpático para todo mundo, né? Todo mundo gosta de ler Salmos e gosta de ler Provérbios, porque ele traz de uma maneira rápida, eficiente, algumas lições extremamente importantes, né? Acho que a gente poderia começar trabalhando um pouquinho, como nós vamos ter uma temporada falando de Provérbios, dá uma noção. Originalmente a gente tem a língua hebraica que eles foram escritos, então a estrutura literária ela é poética. A gente tem uma estrutura literária em nossa língua, mas a gente tem uma outra estrutura literária quando a gente originalmente olha para o hebraico. E a gente tem aqui, né, pastor Raildes, um professor de hebraico, né, que eu acho que pode especialista, também, né? nos ajudar nessa nessa visão, viu, pastor? Eu acho que é interessante, né, pastor Raildes, a gente ter essa fundamentação. Correto. E aí irmos para a parte de aplicação. Ok, pastor Gilmar. O livro de Provérbios, ele tem esse nome, Provérbios, em português, né? Mas no hebraico, Mishlê. Mishlê vem de Meshalim, que vem de Machal. Machal é um dito de sabedoria. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. Quem compôs esse Machal, não? Esse provérbio, ele tinha uma ideia da pessoa, num pequeno dito de sabedoria, passar alguma lição
moral, prática. Então, a Bíblia fala que Salomão escreveu 3.000 provérbios. E alguém contou no livro de Provérbios, achou uns 600, não é? Mas são joias, é sabedoria prática. É interessante que o livro de Provérbios é dividido em 3 partes. A primeira parte, de 1 a 10, é para os jovens. Claro que tem também para os adultos, todo mundo que lê se beneficia. Mas essas lições que estamos aqui discutindo está na seção dos jovens, das crianças. Depois, E a gente vai trabalhar com sabedoria que todo mundo precisa. Exatamente. Mas o foco principal e a sabedoria aqui deve começar quando se é jovem, quando se é menino. Exatamente, Não? exatamente. E depois de 11 a 20, já são provérbios para adultos. O capítulo 11 começa falando de balança enganosa, já pensa em pessoa adulta que está negociando, que Deus odeia a falcatrua, a desonestidade. E depois de 21 a 31, são mais para os governantes. Pessoa que não deve beber bebida alcoólica para não ficar com a mente com problema, para a pessoa ter uma mente clara para fazer as leis. Então vamos lá, só para lembrar. De 1 a 10, conselhos mais para os meninos e jovens. Ok. E é exatamente quando a pessoa deve começar a ser um sábio, deve começar desde pequeno. A educação familiar aí é muitíssimo importante. Ok. De 11 a 20, conselho mais para adultos, comerciantes, de modo geral, pessoas que já têm sua casa, já têm sua família. E de 21 a 31, conselhos mais para os governantes, juízes, reis e príncipes, etc. Ok. Dentro da estrutura, pastor, só como informação rápida, Okay. assim, a estrutura poética. Os hebreus não fazem poesia como a gente faz, assim, de rimando, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, esparrama no coração. Está rimando aí o coração. Mas eles fazem uma estrutura, assim, de 2 linhas. Essa é a poesia deles. Chama-se poesia paralelística. Ou seja, se fala uma coisa numa linha e tem uma segunda linha. Quando a segunda linha tem uma informação igual à primeira com outras palavras, chama-se paralelismo sinônimo. Ok. Tá. Quando é contrário... Isso, quando a linha de baixo tem informação contrária de cima, é paralelismo antitético. E quando a linha de baixo tem uma informação que complementa, que explica a linha de cima, paralelismo sintético. É muito interessante. Então, nós temos, basicamente, a gente não tem rima para explicar... Quase que nenhuma rima. Às vezes tem alguma chamada de aliteração, que é uma repetição de sons. Okay. Mas eles focam mais na rima, digamos, de ideias. Mas nós temos fundamentação em 2 frases, que pode ser sinônima, pode ser... Antitética ou sintética. E o livro de Provérbios é escrito dessa forma. Ok. É um livro, além de poético, é sapiencial. Que é uma literatura a sabedoria. Que vai ensinar alguém a ser um sábio. E aproveitando o gancho, Sim. Na Bíblia, sábio não é aquele que apenas acumula conhecimento, pastor Gilmar. Não é? O sábio, segundo Deus, é aquele que sabe discernir entre o bem e o mal, claro, com a graça do Espírito Santo, e escolhe o bem. Então, porque a pessoa que adquire muito conhecimento, nem sempre é um sábio. Porque ele pode usar o conhecimento para fazer uma arma atômica, uma arma de destruição em massa. Exatamente. Então, sábio, segundo Deus, é quem sabe discernir entre o bem e o mal e escolhe o bem. Esse é um sábio. E nós vamos ver no Guia de Estudos dessa semana, o nosso foco essa semana foi a questão da sabedoria. Eu começo com o verso principal, que a gente chama tecnicamente aqui de verso para memorizar, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E há uma pequena frase aqui, só para fundamentar um pouquinho as suas colocações. O livro de Provérbios tem o objetivo de nos ajudar a fazer escolhas certas, escolher o caminho de Deus, não do enganador. Por isso, a sabedoria dentro do livro de Provérbios é fazer escolhas corretas. Você nota que no princípio da criação de Deus, Deus colocou uma alternativa para Adão e Eva. Ele deveria escolher entre comer ou não do fruto, né? Ali você já vê a sabedoria que Deus coloca na mente dos dois, que não toque naquela árvore. Automaticamente nós temos ali a escolha errada.
E eu creio que o provérbio de Salomão ele vem com essa ideia também, mostrar exatamente o caminho de fora e o caminho que leva para a verdadeira sabedoria. E você nota que já na introdução do livro de Provérbios, você tem aqui alguns verbos que é interessante. Qual então, que é o verso, Provérbios, pastor? capítulo 1, no verso 1 a 7, onde está aí também localizado o verso central do nosso guia de estudo, chamado da sabedoria. Então você vê aqui, alguns verbos estão aqui colocados que é muito importante. Para aprender. Verso 2. Para entender. No verso 2 também. Para obter. Verso 3. Tá claro? Então você vê que esses verbos aí ajudam. 4, para dar. Para dar. E depois no versículo 5, para crescer em prudência. Que interessante, você pode ver que lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, você tem ali o chamar de Deus, né? Que é o pai ensinando para o filho, colocar na mente dos seus filhos a verdadeira sabedoria. Então você vê que Salomão, ele passou por esse processo, porque ele veio das tribos de Israel, ele era um judeu, a tribo de Judá, era rei de Israel. Então você vê, ele traz essa ideia da Torá, da lei, do Pentateuco, que foi dado por Moisés. E agora que quando ele começa o provérbio, parece que essa mentalidade de Salomão, ela ainda está na mente dessa criança, ou desse ser que foi criado num lar israelita e que agora tem essa noção do aprendizado, né? Você nota que agora fica fixo na mente dele aquilo que foi aprendido na infância. Davi era o pai de Salomão, né? Você imagina a quantidade de informações que Davi passou para Salomão. E agora ele vem aqui trazendo essas informações para a gente interessantes. É interessante que o primeiro verbo é aprender. Você citou bem, né? Uhum. A ideia aqui é que a gente não nasce sábio. Infelizmente, por causa do pecado, nós nascemos inclinados a fazer o mal. Então não precisa ensinar, pastor Gilmar, alguém a mentir, por exemplo. É só não ensinar a falar a verdade que a pessoa vai, na prática, usar a mentira. Não? Naturalmente. Então, a sabedoria deve ser aprendida. Não é? Fala assim, não precisa ensinar espiritualidade à criança, não precisa ensinar, deixa que ela cresça, quando ela tiver 18 anos ela vai optar. Ela vai tomar sua decisão. Não é uma ideia correta, porque optar seria se a criança nascesse neutra. Aí ela optaria. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que nós já nascemos como filhos da ira, ou seja, merecedores da ira divina, nascemos com propensão para escolher o mal. A gente vê claramente, pastor, nessa parte introdutória, uma ideia intencional. Exatamente. Há uma ideia, olha, você tem que aprender a ser sábio, você tem que, né, no caso do pai, você tem que ensinar. Nós vamos para o intervalo, nós já vamos voltar e aí nós vamos para aquela grande dificuldade, às vezes, de entender o que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, estamos começando uma nova temporada. Eu tenho a certeza que você vai descobrir maravilhas da palavra de Deus no livro de Provérbios. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos, estudando a palavra, entendendo o que Deus deseja para cada um de nós e também para a nossa família. Eu quero dizer a você que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, nós temos o programa Lições da Bíblia. Ali, em pequenos grupos, é dividido, se discute. Então, procure uma igreja, acesse o site que está aí na sua tela, o endereço, encontre uma igreja e chega lá e diga, eu assisto o programa Lições da Bíblia, leve suas ideias, compartilhe e conheça mais da palavra de Deus. Nossos amigos que estão conosco, a gente foi para o intervalo com a pergunta que às vezes a gente tem dificuldade de entender, que está no guia de estudos, que como eu entender que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E o guia usou a seguinte expressão, o temor do Senhor nada tem que ver
com o medo supersticioso e infantil da punição divina. O que é, então, o temor do Senhor? A ideia, pastor Gilmar, de temor do Senhor é um temor respeitoso. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. João fala que no amor não existe medo. Então, não podemos pensar no temor do Senhor com a ideia de medo da divindade, mas respeito. Agora, por que Salomão colocou muito bem que para a pessoa ser um sábio, começa com temor do Senhor? Ou seja, quem respeita a Deus, respeitará a palavra de Deus. E a palavra de Deus contém o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, se eu quero ser um sábio, alguém deseja ser um sábio, começa respeitando a Deus e a sua palavra. Não só lendo a palavra, mas praticando a palavra. A gente tem o descarte aí, por exemplo, da autossuficiência. Certamente. E pelo contrário, eu tenho a dependência. Agora, a gente vê essa ideia de temor do Senhor em outros textos da Bíblia, chamando a gente a temer. Então, a gente vê que Deus tem esse... Apocalipse, não é? Uma das mensagens de um anjo importante lá, diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus. É porque a sociedade hoje... Capítulo 14, pastor. Isso. Verso 7. Exatamente. Eu vou só ler para sublinhar, o senhor faz o... Né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante que em Provérbios a gente vê, nos primeiros versículos do capítulo 1, também a questão do juízo, né? Sim. Que quando eu alcanço a sabedoria pelo temor do Senhor, e diz o verso 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, eu sou justo, parece que essa é a ideia inicial do texto, que eu ajo com justiça e eu também me submeto à justiça de Deus. Sim. Não é? Se eu temo a Deus, se eu respeito a Deus, eu vou me livrar de muita encrenca na vida, porque eu vou aprender a respeitar meus pais, os professores, as autoridades, vou ler a palavra de Deus, levá-la a sério, vou procurar ser uma pessoa verdadeira, correta, honesta. Então, pela Bíblia, esse é um sábio. Pode ser que não tenha um título doutoral, mas se ele age corretamente, honestamente, com o seu próximo e com Deus, ele é um sábio. Vou sublinhar a frase, tá bom, pastor? Aquele que teme ao Senhor vai se livrar de muitas encrencas na vida. Com certeza. O interessante aqui é que você tem duas classes de pessoas no versículo 7. Aqueles que atentam e aqueles que desprezam. E é chamado de loucos aqui. Sim. A palavra raca, né, no hebraico, né? Louco. E você nota que quando o pastor usou a palavra medo, você nota que Adão, no princípio, ele relacionava-se com Deus tranquilamente. Mas quando ele tocou, ou desobedeceu, ou seguiu uma outra orientação do insensato, que é o próprio diabo, que eu vejo aqui no contexto, ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter medo, um trauma na cabeça dele surgiu. Eu creio que nesse momento, quando a pessoa tem um trauma, todo o sistema endócrino, ele fica comprometido. E a pessoa passa a ter uma produção de hormônio alterada. O medo, hoje, para nós, é uma defesa que nós temos. Mas a partir do momento que Adão transgrediu princípios de Deus, ele passou agora a se esconder de Deus atrás das árvores. Tendo o quê? Medo. Então, este não é o que o texto está querendo dizer. O temor aqui, ele tem um significado muito profundo, como o pastor Oséias falou, de reverência, de respeito. Assim como o aluno respeita o professor na sala de aula. O professor, para ele, é alguém que vai trazer para ele novidades, vai dar para ele instruções sábias. Então, esse é o temor que Deus está querendo colocar diante de teus filhos. Ele não está com medo de não ser aprovado na matéria. Nada disso. Muito pelo contrário, Deus quer que todos sejam aprovados, sejam salvos. Ele quer trazer você de volta para o Éden. Ele quer trazer você de volta para casa, ensinando você a sabedoria que leva você para tocar novamente na árvore da vida. Né? Como é que o senhor falou em off, pastor? Qual a diferença entre o professor e o aluno?
Eu disse o seguinte, que o professor é aquele que lê o livro primeiro. Isso mesmo. Se você lê os mesmos livros que ele leu, você pode até ser mais sábio do que o seu professor. Sábio no sentido duplo. Adquirir conhecimento, e adquirindo bom conhecimento, você será capacitado para discernir entre o bem e o mal e vai optar pelo bem. E aí eu vou aproveitar nessa segunda colocação para a gente definir claramente como a gente vai trabalhar vários aspectos de sabedoria, o que é exatamente essa sabedoria que eu adquiri. Então não é só acúmulo de conhecimento. Ele é importante. Claro, porque ele vai embasar as suas decisões. Então um conhecimento errado fatalmente levará a decisões erradas. Agora, o conhecimento da palavra de Deus, se a pessoa presta atenção, respeita a Deus, respeita as orientações, põe em prática, então esse é um sábio. E a qualidade de vida de uma pessoa dessa é infinitamente maior do que a pessoa que não respeita a Deus. Se não respeita a Deus, não respeitar os pais, os professores, os policiais, vai ser uma pessoa desonesta, então vai se dar mal na vida. Então você quer ser feliz? Presta atenção no que Deus fala em sua palavra e põe em prática. Então nós poderíamos... Sim, pastor Reutz. Existem duas palavras que a gente usa demais na teologia, a ortoplaxia e a ortodoxia. Entendeu? A ortodoxia é você ter o conhecimento teórico da coisa. E a ortoplaxia é você colocar aquela teoria aprendida em prática. Então, eu creio que aqui, quando você lê Provérbios, você tem duas palavras, conhecimento e sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é colocar o conhecimento em prática para que você veja o resultado na sua vida. Você vai ser melhor, como o pastor Zé falou aqui agora, que a sabedoria é o que Cristo fez na terra. Ele, em Atos capítulo 1, verso 1, fala lá que ele fazia e ensinava. Porque eu posso ter um indivíduo com um grande acúmulo de conhecimento e sem prática, né? E não conseguir tomar decisões corretas, inteligentes, sábias, ou também não conseguir agir corretamente, conviver corretamente, né, ou de forma adequada com as pessoas. Correto. Grande conhecimento, não saber viver. Eu gosto de uma pequena expressão que o pastor Bullion, né, que é muito conhecido na Igreja Adventista, escreveu. Ele define, há algum tempo ele escreveu uma meditação que a gente lê todas as manhãs, e essa meditação foi escrita há alguns anos, eu até guardei, Janelas para a Vida. Foi só sobre Salmos e Provérbios. E ele lá diz que sabedoria é saber viver. Amém. É conhecimento na prática. Exatamente. Eu quero ir adiante, porque agora, a partir do verso 8, nós temos no Guia de Estudos, eu creio, pastor, que há uma associação, pastores, uma associação aqui do tema, que ele começa a trabalhar, o autor começa a trabalhar o princípio da sabedoria, o que ela é, e agora... aonde é o primeiro lugar que eu obtenho, inicia, certo? Exatamente. E aí ele começa no capítulo 1, verso 8 de Provérbios, dizendo: Filho meu, ouve ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Aí no verso 10 ele diz de novo, ele usa o mesmo tratamento, né? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Vem aqui ao encontro daquela ideia que o senhor colocou, da divisão. Sim. Ele está trabalhando com... De 1 a 10, ele trabalha mais com os meninos, não? Tem muito filho meu, né? Agora, nós falamos, ainda agora, sobre os paralelismos. Dê uma olhadinha, pastor Gilmar, como é o paralelismo hebraico. É uma pena que na Bíblia em português, duas linhas... no hebraico é uma só. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Primeira linha, lá em cima. Okay. Aí a linha de baixo. E não deixes a instrução de tua mãe. Então em cima tem, ouve o ensino, a palavra ensino. Embaixo tem instrução. Em cima tem teu pai e tua mãe. Então aí está um paralelismo sinônimo. Ok? A linha de baixo diz praticamente... Você está trabalhando a mesma ideia. Né? Ou seja... o menino deve ser ensinado desde pequeno, pôr limites nele, dizer, olha, isso não pode, isso pode, porque se ele não aprende isso em casa, dificilmente, ou quase impossível, será aprender quando ele for adulto. Então está aí a importância
dos pais na educação familiar. Não é? Porque, senão, ele vai ser ensinado pela televisão, pelos joguinhos. As babás, às vezes, fazem o que podem, não? Mas não substituem os pais. É uma pena que nesse mundo corrido, em que pai e mãe trabalham fora, é difícil tirar assim um tempo bom para os filhos, mas façam o possível para estar junto, para trocar ideias. Vai ver um filme e aí chama a atenção, olha, está vendo aquela cena? Aquela cena não é legal. Essa aqui, ó, que lindo. Então, desde pequeno, o menino e a menina têm que ouvir os pais. Porque se a educação familiar falha, praticamente estragou esse menino para a vida toda. Isso é extremamente reflexivo. O interessante, pastor Gilmar, é que você tem um mandamento exclusivo para isso, em direção aos filhos. O 5º mandamento da lei de Deus fala lá, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Prolongues. A sabedoria, ela dá vida para você. Sim. E essa verdadeira sabedoria, você pode adquiri-la, os pais, em Deus. Você, pai, você, mãe, que está me assistindo agora, esta é a verdadeira sabedoria que você precisa levar para os seus filhos. E aqui está a base da sabedoria, a palavra de Deus. Você nota que aqui no versículo 7 aparece a palavra princípio, princípio da sabedoria. Essa palavra, Bereshit, ela aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, dizendo que ali está o princípio é Deus, é nele que nós encontramos a verdadeira sabedoria. E os pais, aqui segundo Provérbios, eles deveriam primeiramente aprender de Deus para educar os seus filhos. E eu creio que assim dentro da conotação, você nota que quando Deus diz lá, Gilmar, no casamento, ele mostra lá em Gênesis 2, 24, ele usa uma palavrinha muito interessante ali, a palavra had, que aparece lá no chamar, o único Deus, e os dois serão uma só carne. A mesma palavra que é usada na Trindade, para a unidade da Trindade, é usada também no casamento, dizendo que nós deveríamos seguir a unidade da divindade Pai, Filho, Espírito Santo. É usada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é usada também no casamento, dizendo que marido e mulher deveriam aprender com quem? Com Deus. E automaticamente os pais seriam um representante de Deus para os filhos. Esta era a cultura hebraica, de trazer para os seus filhos Deus através dos pais. Exatamente o que eu ia sublinhar. Para a cultura hebraica, a primeira escola é a casa. Família. É a família. É interessante, pastor Mar, que Deus falou através de Moisés o seguinte, você, pai, quando estiver andando, você ensina o filho. Fale. Quando estiver sentado, ensina o filho. Quando estiver deitado com o filho, ensina o filho. Quer dizer, hoje em dia a gente quase que delega o ensino para a escola, não é? Matricula o filho no curso. Não. Educação integral hoje, exatamente. Pastor, o filho ficar o dia inteiro na escola. Sim. E cadê os pais? Exatamente. Cadê a presença dos pais? Em qualquer momento, o pai e a mãe. E eu acho interessante aqui porque fala pai e mãe, né? Exatamente. No tempo que foi escrito, a sociedade patriarcal esperava mais do pai. O pai é que era fonte de autoridade, de sabedoria, e as mães às vezes ficavam um pouco de lado, mas Salomão acho que estava um pouco adiantado para o seu tempo. Foi pelo Espírito Santo e disse, não só o pai não. Ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Exatamente. Nós temos no guia de estudos, agora a partir do verso 20 e do verso 21, o chamado da sabedoria. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. O que significa esse chamado à sabedoria? Pastor Gilmar, Salomão trabalha com duas mulheres, são duas metáforas, mas ao mesmo tempo, além de ser metáfora, um símbolo, a mulher que convida os jovens, os meninos, para fazer o que é certo, é a mulher sabedoria. E tem outra mulher chamada mulher loucura. Aparecei de 7, 8 e 9. A mulher loucura é como se fosse uma mulher ímpia, não tem temor de Deus, que convida os jovens para fazer o que não deve. E aqui se trata de uma personificação. É como se a sabedoria fosse uma pessoa que está gritando. Exatamente, e veja que ela grita
em vários lugares, nas praças, em um 20, não? No alto dos muros, a entrada das portas. Então, é como se Deus tivesse uma pessoa chamada sabedoria, que está convidando os meninos, os jovens a fazer o que é correto. Gilmar, Sim. em Provérbios 8, 17, 18... Tá E lá. só para dar informação, no português ele aparece como letra maiúscula, como se fosse o nome próprio. Nome próprio. É interessante. No fundo, o livro de Provérbios, ele vai dizer que a verdadeira sabedoria é obra do Espírito Santo. É isso É aí. interessante, né? Mas aqui trata-se de uma personificação. A Bíblia usa personificações. No Salmo 23, o último verso fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É como se, em direção à casa paterna do nosso pai, eu tivesse uma pessoa chamada bondade de um lado e outro lado misericórdia. A gente está em boa companhia, não? Uma pessoa chamada bondade e outra misericórdia, me acompanhando até lá. E aqui a sabedoria é como se fosse uma pessoa, uma mulher direita, que chama os jovens para fazer o que é certo. Muito interessante. Pastor, Em Mateus rapidamente. 22, tem um banquete do rei. Eu analiso muito assim, eu gosto muito de viajar dentro da Bíblia, assim, vendo um texto linkando com outro. Sim. E você percebe que ali, quando é convidado vários para participar do banquete, da festa, das bodas, a maioria não quer saber das festas. E aí, o rei fala assim, então vá para as esquinas, vá para os valados da vida, convide a todos que vocês encontrarem para vir para o banquete. Eu vejo aqui Salomão trabalhando um pouquinho isso aqui. E agora você nota que o grande sábio se torna aqueles seguidores do próprio Deus, né? Próprio Deus. E você nota que aqui em Provérbios 8, 17, 18, fala o seguinte, que a sabedoria ama aqueles que a amam. Então você nota que aqui é um sentimento, um coração pulsando aqui dentro da sabedoria, querendo que você a aceite. E quando o pastor Osés falou que a sabedoria personifica, eu penso que essa sabedoria, ela continua batendo aqui nessa terra. No último momento da história, aparece Cristo batendo aonde? Na porta. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, em Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Deus falou para ele, o que você quer, Salomão? Ele falou, quero sabedoria, Senhor. E Deus deu para ele sabedoria. Eu creio que no reinado de Salomão, quem reinou não foi Salomão. Foi a sabedoria que Deus o deu. E a sabedoria, como o pastor Osés expressou aqui, personifica, administra, ela age dentro de você. Ela te dá discernimento das coisas. O pastor citou, não sei se foi no ar ou foi em off, que a gente acaba conversando, dos dois momentos de Salomão. Ah, sim. Né? A sabedoria é o Segundo momento que Deus, exatamente, ele e citou segundo o mundo. O segundo mundo. Nós vamos ok. voltar com esse comentário aqui, eu acho que é importante. O pastor lembrou ali, tá bom? Tá bem. Nós vamos para o nosso intervalo. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. A gente tem aqui o desafio de apresentarmos as informações, mas também aplicarmos isso para a vida. Eu creio que eu saio desse bloco, viu, pastor? Com uma grande reflexão, ainda que eu tenha um filho já com seus 16 e uma menina com 11, mas ainda ter o tempo, buscar ainda a oportunidade para instruí-los. Nós já voltamos. Estamos voltando para o último momento desse nosso primeiro encontro dessa temporada, estudando o simpático e instrutivo livro de Provérbios. Eu quero mandar um abraço para o seu Aparecido, para o Adriano, que acompanha, o seu Jacinto, acompanham toda semana o programa Lições da Bíblia. Deus abençoe muito a vocês. E uma família muito especial, o Cidinho, que é nosso colega de trabalho, a sua esposa e seus meninos que ficam lá, olha, né, acompanhando junto com o pai o programa Lições da Bíblia. Então, um abraço, Luiz Otávio, um abraço, Felipe. Deus abençoe muito esta família maravilhosa. Vocês que são pais, que têm instruído o Felipe e o Luiz Otávio, uma grande lição aí para nós, que estamos estudando esse tema. Vimos no último bloco a importância da primeira escola, a nossa casa. Fomos para o intervalo, pastor, com
os dois momentos da vida de Fases Salomão. de Salomão. Isso, as duas fases. O pastor Raul já mencionou que quando Deus apareceu a Salomão, disse: Salomão, peça o que você quiser. Pode ser ouro, prata, status. E Salomão agiu sabiamente. Ele aprendeu com o pai que para ser um sábio, para se dar bem na vida, tem que começar a respeitar a Deus, fazer as escolhas certas. E Salomão começou muito bem. Deus apareceu 2 vezes a ele, pastor Gilmar. Interessante. Nem todos os reis foram ungidos e Deus já apareceu a eles em sonho, em visão. E ele falou: eu quero a sabedoria. E realmente, a parte inicial do reinado de Salomão, ele foi um sábio segundo Deus. Ele sabia o que era certo e errado, tanto que julgou a causa de 2 mulheres prostitutas, e ele teve uma grande sabedoria para descobrir quem era a mãe, não é? 2 mulheres tiveram 2 filhos, e um filho morreu, e de noite, a que tinha um filho morto, pegou o filho da viva e pegou o filho dela morto, pôs lá nos braços da outra. E agora, de quem era o filho vivo? E uma dizia: não, é meu, e a outra dizia: é meu. E aí Salomão disse: Deus orientou, traga uma espada aqui. Tá bom, as 2 dizem que o filho vivo é dela, então vamos partir o menino. E a que não era mãe disse: tá bom, então vamos partir. E a que era mãe disse: não, tá bom, você vai para partir, dê esse menino para outro. Salomão disse: essa que está querendo que parta não é a mãe dele, devolva a mãe. Que sabedoria. Ele foi uma pessoa correta, fez justiça ao povo, ele não adorou ídolos, mas depois ele teve muitos casamentos, muitas mulheres com as quais se casou não eram judias, não eram israelitas, adoravam ídolos, e então ele praticamente deixou a religião verdadeira de lado, fez templos falsos para esses ídolos, e então nesse ponto aí ele já não era mais um sábio segundo Deus, ele não fazia as escolhas corretas. Felizmente, no fim da vida, um profeta aparece diante dele e fala: Salomão, você está fazendo tudo errado, você está desencaminhando o povo e você vai perder a sua salvação. E ele, pelo Espírito Santo, tomou um choque de realidade e ele voltou a ser sábio, deixou a idolatria, ele cobrou muito imposto do povo dele também para manter o luxo. Não sei se ele pensou em diminuir os impostos, mas foi a causa da divisão do reino, note. Salomão praticamente, ele instituiu a idolatria em Israel. Depois dele, todos os reis praticamente, com poucas exceções, fizeram o que era mal perante o Senhor. Que influência negativa de uma fase em que ele não foi sábio segundo Deus. Um homem de muito conhecimento, mas teve uma fase ruim da vida dele, que ele não optou em fazer o que era correto. Fica a lição. Eu vou fazer uma conjectura, assim, é só uma hipótese aqui, para a gente, porque eu vou pular o guia de estudos da sequência. Eu posso afirmar que talvez em algum momento ele tenha desejado ser sábio aos seus próprios olhos, para pensar no guia de estudos aqui, que diz que às vezes a gente começa a ter o perigo de ser sábio aos próprios olhos. É possível que ele pensasse no início, que casou com as mulheres estrangeiras, pensasse assim: não, eu vou seguir ao Deus Javé, ou também chamado Jeová, o meu Deus, mas não vejo muito problema em também dar uma chegadinha lá no templo de Moloque, o templo do deus Camós, o templo de Azerá, que era a deusa do sexo. Havia sexo ao vivo e a cores no culto de Azerá, que parece com o culto de Baal. Então ele pensou: quem sabe assim eu fazer uma média um pouco com as minhas esposas, é uma política de boa vizinhança, não é? Passando por cima das orientações de Deus. E pensou assim: quem sabe eu sei até onde eu posso ir. E acabou que ele passou para o lado do mal mesmo. E aí eu queria, pastores, citar o que está no capítulo 3 e o verso 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A rainha de Sabá, quando visitou Salomão, ela falou que eles não contaram o quê? Nem a metade. do que ela presenciou. Eu creio que ali Salomão já estava chegando no estágio de achar que a sabedoria estava nele. Eu sou, vamos colocar assim, né? Eu sou o cara. Né? Essa sabedoria é minha. E posteriormente você vai, eu não sei, não está no nosso estudo aqui,
Mas o livro de Eclesiastes é Salomão, já idoso, escrevendo que ele construiu para si tudo que um homem gostaria de ter, 1000 mulheres. A sabedoria ali já estava totalmente fora daquilo que Deus havia proposto para ele. Então, no final da vida dele, ele escreve o livro de Eclesiastes, mostrando que, no final, que a suma é, aqui está a fonte da sabedoria. Teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo a todos os homens da terra. Não simplesmente aos judeus israelitas, mas todos os seres viventes dessa terra. Então, Salomão, no final da vida dele, ele voltou novamente a sabedoria Deus, segundo a sabedoria segundo Deus. E ele escreveu o livro de Eclesiastes na fase velhinha da vida, dizendo: jovem, não precisa pôr a mão na tomada para saber se dá choque. Não faça como eu fiz. Né? Eu busquei satisfação no sexo de uma maneira errada, de beber tudo que ele quis beber, bebidas, ele fala de vinhos e toda a espécie, grandes construções. No fim ele falou assim: olha, como o pastor disse, você quer saber o resumo mesmo? Quer ser feliz? Tema a Deus. Respeite a Deus, que você vai se dar bem nessa vida. E se não, não precisa passar pelo que eu passei para saber que a gente não é um guia confiável. A nossa cabeça não é um guia confiável. O detalhe interessante, Marco, ele fala assim para o jovem, né, que está no contexto que o senhor falou aí do bloco do livro de Provérbios, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua jovem. É para você que Salomão está escrevendo. Olha o que você às vezes tem pensado aí nos seus dias finais da história desse mundo, e hoje Deus está dando um conselho para você através de Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes de a gente terminar, eu só fiz uma pequena inversão, porque eu quero terminar com os benefícios da sabedoria. Tá, okay. Né? Eu acho que vamos terminar com o aspecto positivo, mas eu quero ler o que está no guia de estudo. Ser sábio aos próprios olhos leva à ilusão de que a pessoa não precisa de Deus para agir corretamente, para tomar as decisões. O guia usou a expressão para ser sábio. A gente corre esse risco hoje da autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para escolher com quem eu vou casar. Eu não preciso que Deus me oriente na minha profissão. Eu não preciso de Deus nos meus negócios. Às vezes, aqueles que passam por um período de ascendência ou tenham estabilidade econômica, financeira, tudo vai bem, acham que eu não preciso da orientação divina. Mas praticamente o pecado começou assim. Um dia um ser, Lúcifer, diz: olha, eu sei me virar. Eu não preciso prestar atenção nas orientações de Deus. Elevou-se o seu coração. Exatamente. Por causa da sua eu sei o que é certo e errado. Começou todo o problema do mal. Exatamente. Sabedoria. E ele era sábio, mas quando ele optou por se desconectar de Deus, ele não era sábio segundo Deus. Adão e Eva, como é que pecaram? Da mesmíssima forma. Deus falou: vai por aqui. Não, nós sabemos nos virar, vamos por aqui. E por que a gente peca hoje? Porque a gente acha que a gente sabe o que é correto. Temos 3 minutinhos para a gente trabalhar os benefícios da sabedoria. A gente poderia colocar: a sabedoria salva, a sabedoria ama, a sabedoria, ela faz o quê? Ela tira você do mal. A sabedoria, ela anda com aqueles que a amam. E a sabedoria, posteriormente, dará a você vida eterna, vida em abundância, conforme prometido por Cristo. Então, obter sabedoria, gente, é a melhor coisa que nós poderemos adquirir. Como diz o Provérbios, né? É melhor do que ouro e prata. Ouro e prata. É uma riqueza acima desses materiais. Você pode ver que Deus, primeiramente, Ele quer colocar na mente de cada ser humano a sabedoria. Porque o ouro e a prata está em Apocalipse capítulo 21 e 22. Tem uma fortuna lá em cima, João, esperando por você. As ruas são de quê? Ouro. As portas, pérolas. Agora, essas coisas, Deus fala: eu tenho tudo para dar para vocês aqui, mas quem não tem sabedoria, infelizmente. Nós podemos afirmar que aquele que busca sabedoria, que vem de Deus, pede orientação, toma as suas decisões, ele vai viver, mesmo diante, às vezes, de tribulações, dificuldades, ele vai viver em paz. Claro, eu falei ainda agora que quem é sábio segundo Deus, ele se livra de muito problema, né?
O sábio Salomão fala que ele é feliz. Ou seja, a gente vai receber um dia a vida eterna, mas a qualidade de vida, para quem presta atenção em Deus e sua palavra, já é infinitamente melhor do que a pessoa que não considera Deus e sua palavra. O sábio Salomão fala, ele vai trazer vida para você. Fala assim, você vai ter paz. Essa palavra é importantíssima, a palavra hebraica shalom. Shalom não é só assim ausência de guerra. Shalom é bem-estar, tranquilidade, boa qualidade de vida. Então, compensa, mesmo se não tivesse vida eterna, porque tem, já compensaria prestar atenção na palavra de Deus, nas orientações de Deus. Pastor, eu vou ler o texto, o senhor vai sublinhar de novo a questão da paz, que eu creio que é importante. Capítulo 3, verso 2 de Eclesiastes. Porque eles aumentarão, ele está falando no verso 1, filho meu, de novo, Sim, filho meu, sim. né? Os não te mandamentos, esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias Sim. e te acrescentarão anos de vida e paz. Perceba quem está na cadeia pagando, cumprindo pena. É a pessoa que não prestou atenção nas orientações de Deus. Se não prestou atenção nas orientações de Deus, não vai prestar atenção nas orientações civis. E aí vai roubar, vai matar, vai traficar. E então, a maioria dessas pessoas não chega à velhice. E o guia de estudos colocou, pastor, também a sabedoria associada à vida Sim. e à saúde. Sim, sim. Porque se eu me livro de problemas, se eu vivo bem com o meu próximo, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu patrão, com as autoridades, eu terei uma vida tranquila, não estarei com medo da polícia, de alguém me pegar no flagrante. Então eu ando de cabeça erguida. Eu estou em paz com Deus e com o meu próximo. Pastor Raildes, muito bom. Eu só queria, pastor Raildes, só ler o 16 aqui. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Está na sua mão. Você vê a nossa mão, né? série de... Sim, Você pastor, vê que rapidão. lá em Isaías 9,6 fala que Jesus Cristo seria o príncipe da paz. E ele fala lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviareis, porque meu fardo é leve e o que mais? E suave. O doutor Vanderlei, lá em Belém, ele tem feito um trabalho nos cárceres, um projeto que ele tem lá juntamente com uma equipe, e o objetivo dele é restaurar as pessoas em 3 áreas: mente, física e espiritual. Aquelas, é um projeto maravilhoso. Aquelas pessoas que cometeram um erro podem ainda serem exatamente, restauradas. Esse é o projeto deles lá. Queridos, Muito agradecemos muito. Eu tenho certeza que foi uma grande bênção para todos nós. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos buscá-la todos os dias e que a gente tenha sensibilidade. Fala o nosso coração e que a gente tenha sabedoria. Amém. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos e não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia.